Um feliz sábado a todos. Cumprimente a pessoa que está ao seu lado, deseje a ela um feliz sábado, com um sorriso nos lábios. Feliz sábado, momento oportuno para a gente poder se alegrar na casa do Senhor. Vocês todos são muito bem-vindos nessa noite para participarmos desse culto de celebração dos 150 anos do início das missões interculturais na Igreja Adventista. E para nós iniciarmos esse culto, eu quero convidá-lo para que você abra a sua Bíblia, o seu celular, sua Bíblia, no livro de Romanos, capítulo 10. Abra a sua Bíblia, abra o seu celular e vamos ler esse texto da Palavra de Deus para nós podermos meditar na mensagem desta noite. Romanos 10, a partir do versículo 12. E a Palavra de Deus nos diz: pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Verso 14. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está dito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Verso 18. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Mas pergunto, porventura não ouviram? Sim, por certo. Por toda a terra se fez ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Nessa noite, eu quero refletir com vocês sobre a vida e a experiência de um pioneiro. Seu nome, John Nevins Andrews. John Nevins Andrews é a 7ª geração de peregrinos que chegaram aos Estados Unidos em 1638. O seu heptavô se chamava Henry Andrews, veio diretamente da Inglaterra. Eles se alojaram primeiramente no estado de Massachusetts, quando começaram a fazer as suas primeiras casas, e de lá foram se estabelecendo nos estados da região nordeste dos Estados Unidos. Quando olhamos para esse mapa, nós podemos ver a Nova Inglaterra, assim era chamada pelos imigrantes que chegavam ao continente norte-americano em busca de uma nova terra. O continente europeu estava cheio, repleto de confusão, de várias guerras, de perseguição, de morte por causa da fé religiosa. E assim, eles foram para esta região do norte, do nordeste dos Estados Unidos. John Andrews nasceu nesta cidade chamada East Poland, hoje Paris. Os seus pais eram Edward e Sarah Andrews. A família de Sarah era uma família muito rica. Os seus ancestrais fundaram uma rede de hotéis na cidade de Paris. E Andrews nasceu numa família com um certo poder aquisitivo. Sarah e Andrews tiveram 2 filhos, Charles, William, o mais novo, e John, o mais velho. Uma diferença de 9 anos entre ambos.
Com um detalhe: William, o filho mais novo, era aleijado. Quando ainda adolescente, Andrews chegou ao seu pai e disse: papai, eu quero que você compre alguns livros para mim. O papai perguntou: mas que livros que você quer que eu compre para você? Andrews poderia ter pedido livros sobre ficção, sobre novela, sobre história, mas Andrews surpreendentemente disse ao papai: papai, eu quero que o senhor compre livros sobre a Bíblia, porque eu quero aprender a ler a Bíblia nas línguas originais, o grego, o hebraico e o latim. E assim seu pai comprou alguns livros para Andrews. E Andrews foi pegando o gosto pela leitura e o estudo atento da palavra de Deus. Mas Andrews tinha um tio, era o tio Charles, um homem importante no estado do Maine. O tio Charles, percebendo o grande potencial do seu sobrinho Andrews, chegou para ele e disse: John, se você for morar na minha casa, eu vou pagar para você as melhores escolas, as melhores faculdades, porque eu quero que você seja ou um homem de negócio, ou um juiz, ou mesmo um político. Um tremendo convite bastante tentador para uma criança que estava crescendo, um jovem adolescente. Porém, Andrews já tinha no seu coração a semente plantada da missão. Andrews claramente queria servir a Jesus. Andrews negou toda espécie de grandeza, de poder, de riqueza, ainda enquanto era um adolescente. Assim, aos 15 anos de idade, Andrews ouviu falar de um grande pregador chamado Guilherme Miller, que estava estudando as profecias de Daniel e Apocalipse. Ele estava pregando sobre a segunda vinda de Cristo. E prontamente, Andrews se uniu ao grupo de mileritas, participando das campais, ouvindo mensagens, ajudando a pregar o Evangelho com apenas 15 anos de idade. Andrews, queridos, passou pelo grande desapontamento de 22 de outubro de 1844. Ele aguardou com todas as suas expectativas, com toda a sua esperança, a volta do Senhor Jesus para 22 de outubro. Mas ele, assim como todos os demais mileritas, passaram pelo grande desapontamento. Mas ele não desanimou. Fez parte do grupo de pioneiros da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que estão todos aí nesse slide. Você vê em cima Guilherme Miller, Ray Smith, John Andrews, Ellen White, Tiago White, Joseph Bates e John Byton. Esses são os primeiros pioneiros que começam a trabalhar para poder fundar o movimento adventista do Sétimo Dia. E Andrews é parte de um desses pioneiros. Mas é interessante observar que quando nós olhamos para os nossos pioneiros, nós vamos encontrar algumas semelhanças. Por exemplo, todos eles passaram por dificuldades de saúde quando eram ainda criança. Tiago White, aos 8 meses, teve um problema grave de saúde que debilitou a sua saúde. Ellen White, aos 9 anos, como conhecemos a história, teve um acidente. Uma colega de 13 anos jogou sobre o seu próprio rosto, a sua face, uma pedra do tamanho de uma mão fechada, que afundou o seu osso facial. Ela ficou em coma por 2 semanas. E John Andrews, aos 11 anos, teve um grave problema de saúde que afetou toda a sua saúde pelo resto da vida. Andrews sofria de má digestão, ele não dormia bem, sofria de insônia e também tinha prostração nervosa. Mas esses foram os nossos pioneiros que, a despeito das suas lutas e dificuldades com a saúde, prosseguiram em sua caminhada sem desanimar. Andrews se tornou um editor,
um editor da revista Adventista. Por vários e vários anos, ele era um editor e consultor da revista. Mais do que isso, ele escreveu centenas de artigos para esta revista. E ele aparece como um dos pioneiros que compôs o primeiro número da revista Adventista, que foi publicada em 1850, 6 anos depois do movimento adventista começar. Mas Andrews, ele se casou apenas com 28 anos de idade. Sua esposa era 5 anos mais velha que ela, se chamava Angeline. E eles tiveram 2 filhos, Charles, o mais velho, o garoto, e Mary, que havia uma diferença de 3 anos e meio de um para com o outro. Eram crianças dóceis, amáveis, e eles também tiveram alguns problemas de saúde ao longo da sua formação como filhos. Aí estão eles dois, uma foto muito inusitada dessas 2 crianças. Porém, como a peça que vocês assistiram no início do culto de hoje apresentou muito bem, e eu quero parabenizar o grupo que apresentou, Andrews não teve uma vida fácil. Mesmo depois de casado, sua esposa, em 1872, começou a ter alguns ataques de tosse, e ela não parava de tossir, e depois ela começou a ter dificuldades com a sua circulação sanguínea, e numa tarde ela teve um AVC, e ela morreu de um acidente vascular cerebral. As pessoas naquela época, meus queridos, morriam muito cedo. Doenças como sarampo, como febre tifoide, como disenteria. As crianças morriam rapidamente. A média de vida no território norte-americano era de menos de 40 anos de idade, nesse período da história. Portanto, uma pessoa que vivesse até os 80, 90 anos, ela vivia muito comparado com a maioria da população americana. Assim, Angeline morreu, deixando o seu esposo e seus 2 filhos. Andrews passou a cuidar das suas 2 crianças, Mary e Charles. Após a morte de Angeline, Dr. Andrews começou a ter um estado de prostração, de desânimo, de desespero. Mas, queridos, quão bom é você receber as palavras de alguém que vem para confortar você quando você está vivendo luto. Quão bom é alguém mandar uma mensagem para você pelo teu WhatsApp, pelo teu e-mail, pelo teu Instagram, confortando você. Após a morte da esposa de Andrews, Ellen White escreveu para Andrews de que ela estaria no céu. E Andrews, depois de passar por esta experiência, a morte de sua esposa, Andrews foi confortado pelas palavras de Ellen White. Não foi fácil ele enfrentar a morte de sua esposa. Mas, queridos, naquele tempo, e agora vocês vão entender um pouquinho sobre as missões interculturais no Adventismo, porque é interessante observar, porque muitos podem perguntar, como que a igreja só foi enviar o seu primeiro missionário 30 anos depois da fundação da igreja? 30 anos levou para que o primeiro missionário fosse enviado para missões interculturais. Naquela época, muitas pessoas chegavam aos líderes da igreja e diziam: escuta, pastor Tiago White, vocês não vão enviar um missionário para pregar o evangelho na África? Vocês não vão enviar um missionário para pregar o evangelho na Ásia? Não vão levar o evangelho até a Europa, onde estão a maioria dos nossos imigrantes, dos nossos ancestrais? E a resposta comum dos líderes era a seguinte: escute, nós já estamos pregando o evangelho. Como assim? Porque os Estados Unidos recebem gente do mundo inteiro. Nós somos Estados Unidos,
Nós somos a união de várias nações. Então nós já estamos pregando para o Evangelho para todos os imigrantes que vêm do mundo inteiro para cá. Mas será que essa explicação, de fato, respondia à necessidade do mundo? Até que, em abril de 1874, Deus concedeu uma visão a Ellen White, e nesta visão ele foi claro, e ele disse, por meio da revelação, é preciso ter uma visão mais ampla da obra. Sua casa é o mundo. Nunca perca de vista o fato de que a mensagem, disse Deus, é mundial. A mensagem irá com todo o poder a todas as partes do mundo. Nada é impossível para Deus, dizia a mensagem dada por Deus por meio da sua serva. E nesse contexto, amigos, esta visão tocou o coração daquele homem, viúvo, pai de 2 crianças. E ele, ao ouvir a visão, ele disse, eu quero sair para pregar o Evangelho a todo mundo. Eu quero ser o primeiro da fila, o primeiro que irá a terras além mar, para pregar o Evangelho de Cristo a outras nações, a outras comunidades. E assim, Andrews pegou os seus 2 filhos, subiu no barco, e no dia 15 de setembro de 1874, ele deixou o porto de Boston, no estado de Massachusetts. Ele, seus 2 filhos e um tradutor chamado Vuillemer. Eu queria que você olhasse para essa foto. Quando a gente olha para essa foto, a gente pensa apenas no pai que está segurando o chapéu. Mas eu quero lembrar vocês que missão não é feito só por uma pessoa. A família está em missão. O pai, o filho e a filha fazem parte desta missão. E eles unidos formam um grupo que cooperam entre si para pregar o Evangelho ao mundo. Colocaram todos os seus pertences nesse baú. Colocaram o baú dentro do barco. E nesse barco chamado Atlas Cunard, eles saíram no dia 15 de setembro de 1874. Foram então para Liverpool e depois chegaram em Neuchâtel, na Suíça. A viagem levou quase 1 mês para eles poderem chegar à Suíça. E quando o Dr. Andrews chegou na Suíça, ele escreveu uma carta para os seus irmãos lá na América do Norte. E na carta que ele escreveu, ele colocou essas palavras que estão nesse slide. As palavras diziam, eu vim à Europa para dar a vida pela proclamação das verdades sagradas. Eu vim à Europa para dar a vida pela pregação das verdades sagradas. Para isso, Dr. Andrews se dirigiu à Europa em 1874. Andrews morou primeiramente nesta casa em Neuchâtel. Mas ali ele teve uma ideia, nós vamos pregar o Evangelho não só do púlpito, não só fazendo campanhas evangelísticas, não só dando estudos bíblicos nas casas, mas nós vamos pregar o Evangelho também através da literatura. Porém, logo, logo, Dr. Andrews percebeu que nessa cidade, em Neuchâtel, havia pouquíssimas gráficas, quase nenhuma. E as gráficas que possuíam ali não eram boas gráficas. Então, o que eles fizeram? Decidiram ir para uma outra cidade, a capital da Suíça, a Basileia, ou Basel. E lá ele foi morar com seus 2 filhos. Mudaram para esta casa. Uma casa que tinha um pouquinho mais de recursos. E ali, ele começou a publicar materiais. Quem que trabalhava ali? Sua filha, Mary. Mas pastor, em que língua que a publicação era impressa? Francês. Mas pastor, Mary falava francês? Não.
ela aprendeu a falar francês lá no campo missionário. O seu professor, Al Frank, dizia que ela falava o francês como uma cidadã francesa, de tão perfeito que era o seu francês. E ela não somente falava o francês, mas ela era capaz de corrigir a ortografia, a gramática de tudo aquilo que era escrito pelos autores ou traduzido para o francês. Assim, Mary era tradutora. Mas eu quero lembrar vocês que quem vai para a missão não faz só uma coisa. Mary não era apenas a tradutora, Mary também era a cozinheira da família. Ela tinha que cozinhar para o papai e para o mano. E ela cozinhava. Às vezes, quando o dinheiro estava curto e não havia mais recursos, ela saía para poder colher uvas nas parreiras, para poder levantar um dinheiro, para poder comprar uma roupa, para poder comer uma comida. Ela também ajudava nas despesas da casa do seu pai, para não ser pesado no orçamento da família. Assim, Mary se dedicou de forma muito esforçada como uma filha lá na Suíça. O seu irmão mais velho, Charles, era o tipógrafo, que ajudava o pai na publicação, na gráfica, fazendo a revisão dos tipos, colocando os tipos corretos para então publicar o jornal que eles estavam então publicando. E aí está uma foto da primeira edição do jornal, do periódico chamado Sinais dos Tempos, na língua francesa. Mary teve uma tremenda contribuição na publicação desse material. E assim, eles enviavam esse periódico para várias e várias famílias de fala francesa, na Suíça, na França. E muitas pessoas começaram a perguntar e a buscar o conhecimento das verdades através da leitura desse periódico. Porém, queridos, como vimos na história essa noite, um determinado dia, Mary subiu, chegou ao quarto onde estava seu pai trabalhando, e ela começou a tossir perante o papai. Tossiu, o papai perguntou: filha, o que você tem, o que você tem? Papai, eu estou tossindo, não consigo parar de tossir. Em princípio pensavam que era apenas uma gripe. Depois pensaram que era uma febre e trataram-na como se fosse uma gripe. Mas ela não se curava. Até que então, pastor Andrews recebeu uma carta do presidente da Associação Geral, pastor Tiago White. E nessa carta, o pastor Tiago White estava convidando o pastor Andrews para participar de uma conferência geral, de uma assembleia que aconteceria lá em Battle Creek, para ele poder dar o testemunho do que Deus estava fazendo no campo missionário. Porém, queridos, olhou para a filha e disse: filha, você vai com o papai para os Estados Unidos. E a filha disse: mas papai, isso vai ficar muito caro. Papai disse: não, filha, eu vou pagar. Prontamente ele escreveu uma carta para o pastor Tiago White. Ele disse: pastor Tiago White, a minha filha está com tuberculose. E eu quero levá-la para ser tratada pelo Dr. John Harvey Kellogg, mas eu vou pagar a passagem dela. Eu vou pagar a passagem dela. A igreja não vai pagar. Assim eles se juntaram, subiram no barco, viajaram 2 semanas e meia e chegaram a Battle Creek. Quando chegaram a Battle Creek, estava lá esperando ele Dr. John Harvey Kellogg, um médico cirurgião recém-formado, um brilhante médico, e prontamente pastor Andrews mostrou a ele sua filha. Dr. Kellogg, eu quero que o senhor examine minha filha, por favor, encontre um remédio, encontre um tratamento para que ela seja curada. Dr. Kellogg, eu quero te dizer uma coisa, por favor, me escute. Lembre-se, a minha filha é o meu braço direito. Ela é tudo o que eu tenho.
ela é tudo que eu tenho. Dr. Kellogg pegou Mary, levou ao seu consultório, colocou-a sobre a cama e começou a examinar aquela criança. Uma jovem, na verdade não mais criança, uma jovem adolescente, 17 anos de idade. Começou a examinar com estetoscópio, começou a examinar o seu pulmão e logo ele chegou a um diagnóstico. Mary estava com tuberculose. Naquele período, não havia medicação para isso, não havia tratamento para isso, não havia nenhum remédio que pudesse curar essa doença. O que aconteceu? Chamou o Dr. Kellogg, Dr. Andrews, melhor, Andrews, por favor, vem aqui. E eles foram a uma sala, e naquela sala, Dr. Kellogg disse, Pastor Andrews, a sua filha tem tuberculose. E ela não tem cura. Nós ainda na medicina não descobrimos nenhuma medicação, nenhum tratamento que possa levar a cura para a sua filha. Queridos, você pode imaginar a decepção de um pai ao ouvir essa notícia. Aquela criança foi ao sanatório e foi levada a um leito. Ali estava um pai ajoelhado, orando, clamando pela vida de sua filha. Prostrado, desesperado, clamava pela vida de sua filha. Por ali passava muitas vezes enfermeiras, por ali passava Dr. John Harvey Kellogg e dizia, Pastor Andrews, saia do quarto, por favor, saia do quarto, porque você vai pegar tuberculose também. Essa é uma doença contagiosa. E o Dr. Kellogg, do pastor Andrews dizia para o Dr. Kellogg, escute, eu não vou sair daqui. Mas por que você não vai sair daqui? Porque a minha filha não tem mais ninguém para cuidar dela. Eu sou a última pessoa que vai cuidar dela. Charles tinha ficado na Suíça, cuidando das coisas da missão. Dr. Kellogg, eu vou ficar ao lado dela. E assim ele ficou ao lado de sua filha, até o último instante da sua vida. Até o último instante da sua vida. Por ocasião da sua morte, John Andrews escreveu as seguintes palavras. Ontem de manhã, às 4:30 da manhã, minha querida filha Mary faleceu. Essa minha filha me ajudou muito na Europa e mesmo quando passamos por privação, queria que ela enfrentasse tudo com invencível coragem, com paciência, fé e esperança. O que ela sofreu lá fez que avançou rapidamente e agora, disse ele, ela adoeceu quando seus serviços haviam se tornado muito valorosos. Mas eu quero colocar aqueles 3 pontinhos ali, porque eu vou voltar a esse ponto do diário, onde o Dr. Andrews escreveu essas palavras. Eu quero que você aguarde o fechamento dessa mensagem. Queridos, abatido, aflito, aquele homem passou semanas, meses, clamando a Deus por uma explicação. Deus, que prova é essa? Que provação é essa que eu estou passando na minha vida, Deus? Aonde Tu estás, Deus? Eu perdi minha esposa, fomos para o campo missionário. Agora, Senhor, eu perco a minha filha, o meu braço direito. Deus, onde estás? Em uma de suas cartas para um grande amigo, Andrews disse a ele, meu amigo, é como se eu estivesse com a minha mão estendida, segurando a mão de Deus, mas a minha mão está anestesiada, porque eu não consigo sentir a mão de Deus. Que provação, que angústia para aquele missionário passar por essa situação. Ali no ano seguinte, em abril de 1879, Andrews, ainda em Battle Creek, foi chamado para poder inaugurar o Dime Tabernacle,
Dime Tabernacle era o templo mais importante para os adventistas. Cabiam milhares de pessoas. E o pastor daquela igreja chamou o pastor Andrews para fazer o sermão inaugural em abril de 1879. Alguns que escutaram aquele sermão disseram que nunca haviam ouvido um sermão tão poderoso quanto o sermão pregado pelo pastor Andrews. Mas pastor Andrews se despediu dos seus amigos e disse: eu tenho que voltar para a missão, porque há muitas pessoas me esperando, meu filho está me esperando, pessoas estão lá esperando, eu preciso voltar a pregar o evangelho na Europa. Pegou o navio e voltou para a Suíça. Havia uma igreja esperando ele para pregar. E assim, ele tinha que escrever mais livros, escrever mais revistas, traduzir mais periódicos, agora só na companhia do seu único filho, Charles, o único que havia restado. E sobre Charles, pastor Andrews disse: eu não saberia como viver sem ele. Agora Charles se torna o braço direito do seu pai. E assim, dado o dia, passado alguns anos, sua saúde foi se deteriorando, até que num determinado dia, em 1873, pastor Andrews também começou a ter problemas de saúde. E o primeiro sinal que ele demonstrou foi a tosse. Ele começou a tossir, tossir, sem parar. E o médico logo identificou que a tosse dele não era apenas uma simples tosse, mas era também a tuberculose. Sua mãe, viúva, lá nos Estados Unidos, soube do grande desafio que seu filho estava passando, da luta pela qual ele estava passando, e ela se prontificou a ir para a Suíça para poder cuidar do seu filho, que estava moribundo. Mas o filho disse: mamãe, por favor, não venha. Mamãe, não venha, porque eu estou muito mal. A senhora vai ficar muito triste ao me ver depressiva. Não, filho, eu vou. E assim a igreja pagou a passagem dessa mulher. E ela foi atender ao seu filho lá na Suíça. E foi cuidar dele. Mas, queridos, a história de Andrews é muito rica de detalhes, de pormenores. Não dá para falarmos tudo o que ele fez em uma mensagem apenas. Mas quando ele percebeu que estava indo para o seu desfecho, o desfecho final da sua vida, ele escreveu uma carta para os seus leitores da Review Herald, lá dos Estados Unidos. E nessa carta, John Andrews confessa alguns dos seus maiores sentimentos internos. Nessa carta ele diz: minha vida parece totalmente cheia de falhas. Eu oro para ser limpo com o sangue de Cristo. E sinceramente, sempre que o meu exemplo não tenha sido de acordo com o Evangelho de Cristo, eu peço àqueles que viram os meus defeitos que me perdoem. Dr. Andrews, pressentindo que ele iria morrer, fez uma confissão aos seus amigos e leitores que o conheciam. Dr. Andrews achava que muitos dos seus atos de justiça estavam manchados pelo seu egoísmo, às vezes pela vaidade. E ele pede o perdão para os seus colegas, para os seus amigos. Nesta casa em Basel, na Suíça, Dr. Andrews passa os seus últimos momentos de vida. Aqui, Dr. Andrews acordava frágil, debilitado, magro, sem nenhuma força nas pernas. Ele descia as escadas e ia até a cozinha, onde estava preparado o café da manhã. E sobre a mesa, com o seu queixo sobre a sua mão, chorando lágrimas em seu rosto, Dr. Andrews dizia: se pelo menos pudesse me obrigar a comer, eu teria forças para continuar a minha jornada. Ele queria continuar escrevendo, queria continuar pregando, queria continuar batizando, mas ele não tinha forças, estava totalmente debilitado, totalmente combalido.
E assim, amigos, ele escreve uma carta muito inusitada naquele contexto. Vendo que ele ia morrer, ele escreveu para o seu cunhado, pastor Urias Smith, que era o editor-chefe da Review Herald. E ele escreveu uma carta dizendo: meu cunhado, você será tentado a escrever muito no meu obituário na Review Herald. Mas eu peço para você, solenemente, que você use apenas 1/3 da coluna do obituário. E ali, você não escreva nenhum elogio à minha pessoa. Nada de elogios. Escreva de forma sucinta, resumida e simples. 1/3 da coluna, nada mais. Mandou essa carta em abril de 1883. E assim, num domingo do dia 21 de outubro, Dr. Andrews, combalido na cama, foi visitado por vários pastores que já trabalhavam na Europa, obreiros, que vieram até a sua cama. E ali formaram um círculo para poder orar, para poder incentivar, para poder confortar o pastor Andrews. Naquela situação dura, triste, sua mãe enxugava a sua face, o suor que por ali escorria. Até que no momento, o Dr. Andrews perguntou: hoje é o dia 22 de outubro? E então o pastor disse: não, pastor Andrews, hoje é o dia 21 de outubro. O pastor Andrews estava confundindo o dia 21 pelo dia 22, porque ele achava que aquele dia era o dia da volta de Jesus. Tamanha era a marca da experiência do grande desapontamento na sua vida. É fato que ele estava delirando, estava numa situação extremamente desconfortável, fragilizado, sem nenhuma força. Mas, queridos, nesse momento de sua maior fragilidade, o pastor Andrews pensou naquela cama: o que eu posso fazer ainda com as poucas forças que me restam para eu ajudar a missão na Europa? E ele teve uma ideia. Ele se virou para um dos amigos que estava ali ao redor da cama e disse: me traga um papel e um lápis. Um papel e um lápis. E as pessoas ficaram assustadas. Pastor Andrews, o que o senhor vai fazer? O senhor vai escrever? Eu quero escrever a minha última mensagem numa folha de papel. E com a sua última gota de energia que ele tinha, o pastor Andrews escreveu as palavras escritas nesse papel, dizendo: eu deixo $500 para a missão na Europa. Assinado John Nevins Andrews. Essas foram as últimas palavras escritas por ele. Horas depois, no período da tarde daquele domingo, quando todos estavam reunidos ao redor daquela cama, começaram a orar, a cantar, até o momento em que eles perceberam que o pastor Andrews havia dado o seu último suspiro. O seu último suspiro. Andrews morreu com 54 anos de idade. Pastor Stencil, 54 anos de idade para um pastor tão competente, tão capaz, que tinha tanto a oferecer para a igreja, para o campo missionário. Sim, 54 anos de idade, de tuberculose. Eu quero fazer aqui um parênteses. E nesse parênteses eu quero chamar a sua atenção para um detalhe. Os primeiros 20 anos da história da Igreja Adventista foram os anos mais tristes no que tange ao cuidado da saúde dos pioneiros. Eles comiam errado, dormiam errado, trabalhavam demais, não praticavam exercício, não cuidavam da saúde,
comiam muita carne, muita fritura. E assim, a igreja foi perdendo muitos dos seus pioneiros, e muitos deles abandonaram as fileiras do ministério. Andrews é um exemplo deles. Tiago White morreu com 60 anos. Tinha muito a oferecer. Diz o relato da história que Tiago White trabalhava por 3 pessoas. Andrews deveria trabalhar por 3 ou 4 pessoas. Eram homens polivalentes, trabalhavam demais. Mas, queridos, Andrews foi sepultado na Suíça. Eu fiquei pensando essa tarde, enquanto estudava um pouco essa história. Por que Andrews foi sepultado na Suíça? Por que ele não pediu para ser sepultado junto com sua esposa lá nos Estados Unidos? Suas filhas que haviam morrido. Ele teve 3 filhas. 2 nasceram e morreram nos poucos meses de vida. E Mary, 3 filhas e a esposa estavam sepultadas no cemitério. Por que ele não quis ser sepultado lá? Ele poderia muito bem ter sido. Mas eu cheguei à seguinte conclusão. Número 1, Andrews não queria dar nenhum tipo de custo para a missão na Europa, porque eles não tinham dinheiro para fazer muitas coisas. Número 2, Andrews quis ser sepultado no local onde estava o seu coração, o campo missionário. Lá ele quis e escolheu ser sepultado. Ali. Assim, queridos, temos a história, aí está a review que publicou a morte, o obituário de Andrews. Eu coloquei ali uma linha preta no espaço que o pastor Ray Smith escreveu sobre o seu cunhado. Usou uma coluna e um pouquinho mais. E ele não teceu nenhum elogio sobre o seu cunhado, pastor Andrews. Hoje, aquele homem que saiu com 45 anos de idade para o campo missionário, levando consigo a sua filha e o seu filho, hoje, a maior universidade da Igreja Adventista leva o seu nome, Universidade Andrews, em homenagem à capacidade, ao espírito de missão desse homem com sua família. Vejam vocês como que as coisas acontecem, como que Deus conduz a história dos seus filhos. E agora, o último momento dessa história. Lembram vocês do que o papai escreveu quando a sua filha morreu? Ele dizia: ontem de manhã às 4h30, minha querida filha Mary faleceu. Ela adoeceu quando seus serviços haviam se tornado muito valiosos. E então ele terminou essa parte do seu diário fazendo uma pergunta. A pergunta está na tela. Quem se levantará para tomar o seu lugar? Quem se levantará para tomar o seu lugar? Eu fiquei com meu coração extremamente agradecido essa noite quando eu vi esse exército de alunos vindo aqui à frente. Louvado seja Deus pelo trabalho que o NASP tem feito em preparar jovens para o serviço às missões. Louvado seja Deus. Tudo começou com um pai, uma filha e um filho. Hoje, vocês estão fazendo a obra que eles começaram. E nessa noite, Jesus está chamando aqueles que ainda não foram às missões para poderem também se alistarem, se prepararem. Se não forem agora, pode ser no final do ano ou no próximo ano. O meu desejo é que todos vocês tenham uma experiência no campo missionário. Que Deus abençoe a todos. É meu desejo, a minha oração. Amém.